Israel volta a bombardear a faixa de Gaza em uma resposta a disparos de mísseis feitos pelo Hamas. No fim de semana, o sistema de defesa antiaéreo israelense neutralizou boa parte dos foguetes lançados do Líbano pelo Hezbollah. Mesmo diante de um cenário de múltiplos ataques, os Estados Unidos falam em avanços para um cessar-fogo. Então a gente segue direto para a Europa conversar com o nosso correspondente Luca Bassani para que ele nos explique o que é que está no meio dessa guerra de narrativas mais uma vez. Não é isso, Luca? É isso mesmo, Thiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Todos achavam que no final de semana essa guerra poderia ter uma grande expansão para todo o Oriente Médio após essa troca de hostilidades entre Israel e o Hezbollah, esse grupo fundamentalista que atua no Líbano. Ao mesmo tempo, apesar de um ter contido o outro, Israel continua com a sua empreitada militar no sul do seu território, na faixa de Gaza também. Vemos que durante as últimas horas, ordens de evacuação foram emitidas para a população da faixa central do enclave palestino, o que, segundo a ONU, tem dificultado muito o acesso dessas pessoas, dessas milhares de pessoas, à ajuda humanitária e tem dificultado também a entrada desses caminhões trazendo água, comida e mantimentos por conta de não saber ao certo para onde as pessoas vão, né? Aquele meio que movimento de manada, um vai para o Israel acaba emitindo essas ordens, eles seguem para o sul, depois seguem para o norte, seguem para o centro, então essa problemática ao mesmo tempo em que os Estados Unidos têm se demonstrado muito otimistas em relação às conversas diplomáticas que acontecem na cidade do Cairo, no Egito. O grande porém, a grande questão neste momento é que o Hamas não está oficialmente representado no Cairo, ele tem apenas conversado com os negociadores egípcios e catares, mas não tem de fato um representante oficial. O entrave mais recente tem causado pelo famoso chamado Corredor Filadélfia, que é uma região que marca a fronteira entre Gaza e o Egito, onde ficou acordado no mês de julho que Israel não controlaria, mas os acordos, os termos foram alterados durante as últimas semanas e agora os israelenses querem sim controlar tudo que entra e sai através daquela fronteira para os palestinos. Não se sabe ao certo se isso poderá surtir algum efeito, poderá ser bem sucedida essa negociação. Tem uma grande pressão americana para que isso aconteça até as eleições em novembro, mas tudo indica que precisará de muito tempo e muita conversa para que algo possa de fato acontecer e essa guerra terminar. Já dura 10 meses, Thiago. É verdade. E, Luca, ainda na Europa, um susto em Portugal, a terra tremeu por lá. E eu queria saber o seguinte, você está aí na Rússia, a base é na Alemanha, mas tem família em Portugal. Em algum momento você já enfrentou um terremoto por aí, Luca? Em Portugal, não. O terremoto o único que eu enfrentei na vida foi no Afeganistão, mas ser acordado por um terremoto, seja a magnitude que for, é sempre assustador. E falando com os meus familiares, que, no caso a minha irmã que vive em Lisboa, acordou também muito preocupada. Mas não foi um terremoto com danos nem materiais nem humanos, na magnitude dele de 5,3. De qualquer maneira, chama muito atenção, porque outras emissoras de televisão ao vivo conseguiram captar o momento em que o estúdio tremia, além do fato de, desde 1969, não ter um terremoto desta mesma magnitude em Portugal. Um país que não é nenhum novato para os sismos, já que na história nós sabemos 1755, um dos maiores terremotos da história de Portugal, destruiu completamente o país, que teve que ser reconstruído depois do período pombalino. Ainda bem que nada de pior aconteceu, nem mesmo tsunamis ou outros sismos secundários, foi mesmo um susto apenas para aqueles portugueses hoje por volta das 5h12 da manhã, Thiago. Sem dúvida, ainda bem. Bom, Luca Bassani, boa terça-feira para você. Você já está avançando a madrugada por aí. Bom descanso e até mais tarde na programação da Jovem Pan. Olha, com a escalada das tensões no Oriente Médio, o Itamaraty divulgou um comunicado recomendando que brasileiros evitem viajar para a região. Os detalhes na reportagem de Luciana Verdolim. No momento em que se intensifica a crise no Oriente Médio, o Ministério das Relações Exteriores faz uma recomendação muito clara que brasileiros devem evitar a região. O conflito agora é entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Israel foi atacado por mais de 300 foguetes pelo grupo extremista Hezbollah.
que atua no Líbano como um partido político. A crise se intensifica na fronteira entre os dois países, o sul do Líbano e o norte de Israel. O governo brasileiro diz que acompanha com grave preocupação o que chama de escalada das tensões na região. O Brasil faz um apelo também aos dois lados, pede a máxima contenção a fim de evitar a intensificação de hostilidades na região e também o alastramento do conflito para o restante do Oriente Médio. Por isso, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, diz que desencoraja fortemente viagens para a região e tem orientado a comunidade brasileira, principalmente no Líbano, por meio da página na internet e das mídias sociais da embaixada em Beirute, a manter contato com o corpo diplomático. É importante, segundo eles, para no caso de ser necessário algum auxílio na região. Pelo menos por enquanto, não há nenhuma sinalização de que haverá qualquer tipo de ajuda para deixar os dois países. De Brasília, Luciana Verdolim.